Hi there, is everything okay? Mais uma vez e sempre, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E aí, continuando, só saia de casa quando necessário, tá? Vamos continuar aí cuidando e nos protegendo para que em breve possamos matar a saudade de estar juntos, ok? Então, stay home, stay safe, so let's go! Falando agora sobre os causative verbs. Então, temos aqui a lista, né? Temos aqui os verbos, que são os verbos causativos. Né? Então, temos let, make, have, get and help. Então, esses verbos, eles se referem a uma ação que uma terceira pessoa irá realizar ou já realizou ou que está realizando. Então, eu vou conjugar aqui, nesse caso, quando eu for utilizar esses verbos, eu tenho que conjugar de acordo com o tempo da oração, o tempo verbal da oração, da frase. Então, assim, quando eu quero que alguém cause alguma ação através de outra pessoa, então eu vou utilizar os causative verbs. Então, o verbo sempre vai causar uma outra ação. Então, vamos começar aqui pelo let. O let, ele vai ter sentido na frase de permitir que algo aconteça. Então, if you want to cut deeply on energy bills, let solar power work for you. Então, se você quer reduzir profundamente as suas contas com energia, permita que o poder da energia solar trabalhe para você. Então, eu permito que algo aconteça, alguma coisa faça por mim. Então, a estrutura que eu vou utilizar na oração vai ser o let, mais a pessoa ou a coisa que eu quero que faça alguma coisa, mais o verbo na sua forma básica, sem conjugação. Posso aqui também utilizar uma outra estrutura que pode, um exemplo de uma estrutura que vai poder ajudar a compreender melhor. Então, eu posso sempre levar em consideração, let someone do something. Então, eu vou ter aqui o let someone do. Então, eu vou ter aqui o let. E aí eu vou ter someone do something, tá? Então, essa estrutura aqui ajuda bastante, que vai funcionar também para os outros. Então, vamos lá. Então, próximo, make. Forçar ou solicitar a realização de uma ação. Então, aqui eu já quero eu quero forçar alguém a fazer alguma coisa. Então, aqui eu vou ter make, mais a pessoa, a coisa, mais o verbo e o verbo. E o verbo na sua forma básica. Então, percebam que é a mesma estrutura, muda de let para make. E aí, esse exemplo aqui também vai funcionar. Então, aqui eu posso colocar make someone do something. Então, segue aqui a mesma ideia, tá? Make someone do something. Então, investir em alternativas, né? Investir em recursos energéticos irá, né? Olha aqui, o tempo verbal, irá eventualmente fazer os preços baixarem, os preços da energia baixarem. Então, investir em alternativas, né, em situações, em recursos de energia, irá eventualmente fazer os custos com energia reduzirem. Então, a conjugação também, então, make someone do something. E aí o make ele vai ter essa força, ele vai forçar, né, ou solicitar a realização de uma ação. O próximo, então, é o have. Aqui o have ele vai dar a responsabilidade pela realização de algo. Então, aqui, have, person, mais verbo. Então, aqui eu não vou ter coisa, diferente desses aqui, aqui eu tenho a pessoa. Então, mais e mais governos estão
né, estão dando, permitindo, estão responsabilizando as companhias de instalarem painéis solares de baixo custo. Então, aqui, ó, o governo, ele dá a alguém a responsabilidade pela ação. Então, o governo, ele está dando a responsabilidade para as companhias instalarem painéis solares de baixo custo. Então, vou dar essa responsabilidade para alguém. O get aqui, a ideia dele é de convencer ou estimular alguém a fazer alguma coisa. Ele é um pouquinho diferente na estrutura dele, porque além de eu ter o get mais o sujeito, eu preciso ter o to aqui nesse caso. Tá? Então, aqui a gente pode utilizar a mesma estrutura. Então, get só ajustar aqui. Então, aqui, ó, eu vou ter o get someone to do something. Então, aqui eu preciso ter o to junto, né? Ele precisa ter essa exceção aqui neste caso. E aqui eu vou convencer ou estimular alguém a fazer alguma coisa. Nós vamos ver também este exemplo aqui. Então, por exemplo, os comerciais de televisão, né, das propagandas, elas tentam nos convencer a comprar alguma coisa. Então, essa é a ideia do get. E o help, ele vai dar a ideia de ajudar alguém a realizar uma ação. Então, help mais o sujeito, verbo na sua forma básica. Então, há empréstimos, né, programas de empréstimos para ajudar as comunidades a aproveitarem, a poder utilizarem o acesso, o potencial energético da energia eólica. Então, aqui, ó, o programa de empréstimo, aqui no caso, ele vai ajudar a comunidade. Então, esse é o uso do verbo help. Tá? Tem mais aqui um pedacinho para a gente continuar, que é uma outra forma de nós utilizarmos também esses causative verbs. Finalizando então essa página da apostila, vamos falar agora da diferença do have e o get. Porque, de maneira geral, quando você quer falar de que você pagou um serviço, você solicitou o serviço, você vai utilizar uma outra estrutura, que é essa que está sendo apresentada aqui para você. Então, você vai utilizar aqui essa estrutura para se tratar de que um serviço foi pago ou ele foi solicitado. Então, você quer falar que o serviço foi pago, que ele foi solicitado, você vai utilizar ou have, ou você pode utilizar o get. Qual que é a diferença, então? A estrutura dos dois é a mesma, então eu tenho have, o objeto, né, mais o verbo no particípio, né, alguma coisa foi feita, e aqui também eu tenho a mesma estrutura, a diferença é que eu mudo do have para o get. A diferença aqui é que o have, ele é mais formal, então aqui, ó, eu tenho a formalidade, então aqui ele é formal. E aqui ele é menos informal, né? Então aqui, ó, menos formal. Então aqui você vai utilizar o get como você não quer ser tão formal na situação. Então aqui a estrutura então que você vai utilizar, aqui você tem já a fórmula, mas para ficar mais claro, você vai utilizar o seguinte, você vai ter o sujeito mais o have, lembrando sempre que tem que ser conjugado de acordo com o tempo verbal, o objeto, né? O objeto que você vai dizer que pagou, que solicitou que fosse feito, mais o verbo no past participle.
Então, essa é a estrutura aqui que você vai poder utilizar. Então, aqui, ó, você tem I, sujeito, have my electricity fixed. Então, neste caso, eu paguei para consertarem a minha eletricidade. Então, eu paguei para alguém. Eu solicitei esse serviço e paguei para que alguém fizesse isso. Então, aqui, ó, perceba que eu tenho essa estrutura aqui. Eu tenho o sujeito, mais o have, o verbo causativo, e aqui eu tenho o meu objeto, minha eletricidade. Então, o que eu pedi para ser feito? Pedi, né, eletricidade. E aqui o verbo no past participle, como é um verbo regular, só acrescentou o ed. Então, aqui, ó, passado. Então, nesse sentido, ele foi conjugado no passado. Aqui já é futuro, ó. Ele irá solicitar, né? Ele irá pagar para lavarem as roupas dele. Então, mais uma vez aqui, nós temos a estrutura. Então, aqui mais ou menos temos a estrutura, ó. Sujeito, coloquei will porque eu quero falar de futuro, o verbo causativo, o meu objeto, aquilo que eu pedi para que fosse feito, e o verbo no particípio passado, ok? Então, também é possível usar essa mesma estrutura com o get. A diferença aqui, como eu disse, do have e do get é a formalidade. Então, se você quer ser mais formal, você vai utilizar o have, menos formal, o get. E aí, a estrutura também é a mesma coisa aqui, ó. Sujeito, essa é a mesma estrutura que essa aqui. Sujeito, have, objeto e o past participle. Então, sujeito, aqui, ó, sujeito. Como eu estou dizendo que vai ser alguma coisa que vai acontecer, que eu ainda vou solicitar, então, eu tenho aqui o futuro, ó, my hair, o objeto e o verbo. Alright? Vamos agora, então, partir para o exercício para ajudar a fixar melhor essa estrutura aqui gramatical. Agora que você já viu e já entendeu o uso dos verbos causativos, né? Causative verbs, let, make, have, get and help. Vamos realizar aqui esse exercício, vamos fazer junto esse exercício para que você possa fixar e compreender ainda melhor essa parte da gramática, né, esse conteúdo. Então, complete as sentenças abaixo, né, completando com os verbos causativos, causative verbs, get, have, help, let, or make. E os verbos em parênteses. Então, além de nós completarmos com esse verbo causativo, nós vamos também ter que completar com o verbo que está em parênteses. Então, letra A. TV commercials are trying to. O que os comerciais de TV estão tentando fazer? Eles estão tentando fazer as pessoas abraçar a causa. Então, qual dos verbos causativos aqui vai se encaixar melhor nesse caso? Então, se o comercial de TV está tentando fazer alguma coisa, a melhor opção aqui nesse caso é get. Get. E aí, aqui permanece o verbo na sua forma base form, né? Sem nenhuma conjugação. Embrace. Alright? Vou ajustar aqui um pouquinho para que ficou muito grande. Continuando então. Letra B. Daddy said he would need the solar lamps from plastic bottles. Então, o papai disse que ele poderia fazer a mim alguma coisa colocando as lâmpadas solares, né, de garrafas plásticas. Então, o que o papai disse aqui nesse caso, né? O que o pai disse? Quis dar a alguém o quê? Ele quis dar a responsabilidade. Então, aqui nesse caso, nós vamos usar have. E aqui install continua a mesma coisa, né? O verbo na sua base form. Tranquilo? Letra C. A crise, né, do petróleo, a crise de óleo da década de 70, fez alguma coisa com o mundo pensar sobre alternativas energéticas. Então,
foi uma crise que, na verdade, acabou obrigando as pessoas a fazerem alguma coisa. Então, o verbo causativo, nesse caso, que nós vamos utilizar é o make. Só que como aqui ele está no passado, né? Lembra que eu falei que todos os verbos causativos precisam seguir o tempo verbal, tem que conjugar adequadamente. Então, aqui neste caso, estou falando da década de 70, estou falando de passado, e o passado de make é made. Então, a crise fez o mundo e o verbo permanece na sua forma original, né? Na sua sem conjugação. Think. Próxima. O novo programa no Brasil, os consumidores, né? Sua própria energia renovável, sendo, né, com ênfase na energia solar. Então, um novo programa no Brasil. Esse novo programa, ele está fazendo com que? Que tipo de ação esse programa está permitindo fazer, né? Então, neste caso aqui, o programa permite os consumidores gerarem a sua própria energia. Então, lembrando que, ó, Brasil é it. Então, nesse caso, tem que conjugar aqui let consumers generate, permanece da mesma forma. Generate. Ele permanece aqui da mesma forma. E aí, então, ó, o novo programa do Brasil permite os consumidores gerarem sua própria energia, né? E aí, para nós finalizarmos, many NGOs across the country. Então, muitas, através do mundo, estão o quê? Escolas a economizarem dinheiro instalando energia eólica, sistemas de energia eólica são avançados, né? Então, aqui neste caso é help. Então, essa organização aqui está ajudando alguém. Então, aqui nesse caso é help. Então, por que não help? Many, muitos, plural. E aqui, save. Alright? Então, aqui nós finalizamos essa atividade. Excelente, mais uma aula concluída com sucesso, amém, graças a Deus. Não esqueça de fazer as atividades no portal, estou acompanhando o que vocês estão fazendo as anotações, ok? Então faça o acesso ao portal, faça as atividades, te vejo na próxima aula, um abraço e até logo, bye!